no dia 7 de outubro, sábado, ocorreu um evento que talvez tenha mudado a história, né, com a invasão do Hamas a Israel, né, uma operação bastante ousada, né, com um impacto muito grande, se não necessariamente militarmente, com certeza moralmente contra não só Israel também, mas contra o Ocidente todo. Esse evento está muito complicado porque, querendo ou não, muitos civis estão sendo diretamente afetados, né? Esse evento está marcando a brutalidade, né, da guerra, né? Dos dois lados estão atingindo pesadamente um ao outro, né, com os bombardeios pesados por parte do Hamas, né, via foguetes contra as cidades israelenses, e no sentido oposto, Israel com a sua força aérea bombardeando pesadamente a faixa de Gaza. Eu vou direto ao ponto hoje, porque aconteceu um evento gravíssimo, que foi o atingimento do hospital de Al-Ali, né, que é um dos principais ali na faixa de Gaza, e que morreram, alguns números dizem até 800 pessoas, pode até ser mais, né, ali em Gaza. Né. Foi um bombardeio direto, né, em que oficialmente não se sabe quem foi, mas muito provavelmente foi por parte de Israel mesmo. Né. Pelo menos é o entendimento da maioria dos países dessa forma. E independentemente de ter sido ou não, esse entendimento de ter sido Israel já é um fator absolutamente crucial para o aumento absurdo das tensões ali, né? E da intensificação do conflito ali, que a gente pode já notar. Tá? E é sobre isso que eu quero comentar com vocês hoje. Porque eu estou gravando esse vídeo aqui na quarta-feira, dia 18, né? Eu gostaria de esperar um pouquinho mais para poder gravar o vídeo, mas eu não vou ter tempo até a sexta-feira para poder lançar para vocês, tá? Então, até o momento, eu vou fazer minha análise, né, com as informações que tem até agora, né, que até agora ainda não começou nenhuma operação, mas eu não sei se até sexta-feira já vai ter começado. Se já tiver começado, sinto muito, mas até o momento é o que a gente pode esperar, tá? Antes de eu começar falando, eu queria lembrar para vocês, para quem está aqui há mais tempo, né, se não para quem está chegando agora, eu já tinha falado uma coisinha aqui, se não me engano, no fim de julho, né, no momento em que estavam ocorrendo confrontos bem intensos ali na cidade de Jenin, ali na parte do West Bank, né, da Cisjordânia, e em que aquele momento eu já comecei a falar, né, que por conta das ações bastante incisivas, não só dos militares israelenses, mas de várias autoridades governamentais também, né, especialmente em questões bastante caras para os muçulmanos, né, como por exemplo a mesquita de Al-Aqsa, né, em que ocorreram bastante coisas bastante complicadas ali, né, ali eu já sabia que ia acontecer alguma coisa, né, e ali naquele momento eu falei o seguinte para vocês, né, falei que ia acontecer cedo ou tarde, provavelmente, algum ataque por parte desses grupos, porque eles estão em uma aliança, em uma coalizão contra Israel, né, que é chamada o Eixo da Resistência. Tá? Ali eu já tinha alertado para vocês, né? Mas então, vamos seguir aqui. Nesse vídeo aqui eu vou fazer uma elaboração de cenários, né? Mostrando o porquê que Israel talvez não ataque e por que talvez ele ataque, né? E o que pode acontecer em decorrência disso, tá? À primeira vista, já entrando aqui, né? Eu achava que não aconteceria uma ofensiva por terra, porque com certeza vai ser absolutamente custoso, né? Vai ser muito pesado e vai ter resultados catastróficos, né? Não só para os palestinos ali, né? Nem só para o Hamas e para algumas outras facções, né? Mas para Israel também, né? Porque imagina o custo humano, custo em recursos financeiros até e recursos materiais para realizar essa operação, né? Para quem não tem essa dimensão, acho que é muito fácil, muito simples, só chegar e atacar e acabou. Fallujah, né, que foi um dos principais pontos, né, onde teve uma das principais batalhas na invasão americana do Iraque, tinha uma população de cerca de 200 mil pessoas. E já demorou muitos meses para acontecer uma conquista, sendo que ela estava defendida por poucos milhares de defensores, né, defendida por defensores. Mas a faixa de Gaza é praticamente uma região metropolitana ali, né, de 2 milhões de pessoas. E por mais que as pessoas não estejam ali, a densidade ali da região urbana, né, das construções e tudo mais, já apresenta também um pouco do tamanho da encrenca ali, vamos dizer assim, né?
Fora que a gente não sabe ao certo quantos militantes estão ali, porque também não é só o Hamas, mas tem outras facções, e a gente não sabe os números exatos desses números, desses grupos também, né? Então, por isso só já é uma coisa complicada. Por que que eu acho que Israel pode não atacar a faixa de Gaza? Além disso que eu acabei de comentar, dessa extrema dificuldade que o cenário ele se impõe, né, também as pressões internacionais já estão bastante pesadas contra, né, tanto que até me surpreendeu bastante que alguns países que são até bastante alinhados com o Ocidente, que têm alguma certa proximidade até com Israel mesmo, foram bastante incisivos contra. Né? Por exemplo, a Jordânia. A Jordânia é um dos principais parceiros ali no Oriente Médio, né, do Ocidente, né, dos Estados Unidos. E eles falaram que, pô, se o Israel cruzar a linha vermelha, eles podem declarar guerra. Pô, isso é muito forte. Né? Vários países, né, a própria Arábia Saudita, né, mas que também já poderia ser previsto, a Arábia Saudita, por alguns motivos, que não vem ao caso hoje. Mesmo assim, vários países estão pressionando bastante para que não ocorra. Né? O Egito mesmo, por exemplo, é um ótimo exemplo também. Então, isso por si só já se apresenta um obstáculo a ser colocado. Né? Mas isso ainda pode ser descartado assim, por Israel. Eles podem falar, não estou nem aí, vou atacar mesmo assim, que se dane. Mas o que foi curioso, que assim que o Irã falou, não, se eles fizerem isso agora, a gente vai declarar guerra, aí eles pararam para pensar um pouquinho, falaram, não, a gente tá com mau tempo aqui, ó, não tá muito bom o clima para fazer uma operação, a gente vai esperar um pouquinho. Tá? Isso foi curioso, porque estava sendo dito que, se eu não me engano agora, seria iniciada a operação no sábado à noite. Né? E no sábado, antes do prazo definido, o Irã deu essa declaração e aí acabou. Né? Então, nesse momento já falou, então, né, com essas coisas aqui, já poderia dar indícios de que não ocorreria uma invasão, porque Israel tem muito a perder com uma operação dessas. Né? Por mais que os Estados Unidos esteja apoiando bastante incisiva, forte, né, esteja apoiando mesmo assim fechado com Israel, ainda tem muitos outros fatores, né, e querendo ou não, o Irã é um fator a ser considerado. Né, eles já estão pensando no Hezbollah, imagina no Irã, que é o pai. Né, o Hezbollah é o irmão mais velho, imagina o pai. Realmente não dá para desconsiderar, para quem acha que o Irã, não, o Irã é uma potência militar considerável, especialmente na parte da missilística. Tá? Isso pode levar a crer que o Irã, não precisa nem enviar forças militares necessariamente, que já consegue fazer um certo dano a Israel ou aos Estados Unidos, por exemplo, nos seus ativos ali na região. Só com os mísseis dele já faria um bom estrago. Tá? Mas não vem ao ponto aqui. Mas então, pensando nisso, a gente pode entender que, não é vantajoso para Israel, eles já mostraram a força deles, já falaram, não, a gente já fez eles pagarem, já poderia parar por aqui, a gente já deu a demonstração de força que a gente precisava. Então, isso pode levar para que não ocorra uma invasão. Porém, com o que eu estou vendo, eu estou com dúvida se isso vai realmente ocorrer ou não. Mas vamos lá. Então, pensando agora nos motivos do porquê provavelmente pode ocorrer uma invasão, né, e as decorrências disso, vamos começar com o básico de tudo. Eu nunca vi o pessoal tão alarmado com uma situação. Mesmo com a guerra da Ucrânia. A guerra da Ucrânia ainda foi uma coisa que o pessoal ficou, não sei o quê. Mas com isso aqui de Israel, o pessoal está desesperado. Porque sabem o potencial destrutivo que tem isso aqui. E do potencial de atrair vários players para um envolvimento com esse conflito. Né? Assim, eu vou dizer de uma forma bem resumida e bem direta. O potencial de se tornar uma guerra global é muito maior nessa situação de agora do que na própria guerra da Ucrânia. E com a guerra da Ucrânia vocês já viram o que foi. Então, assim, o pessoal realmente está muito preocupado. E eu me incluo nessa. Né? Porque se acontecer alguma coisa ali, pode ser complicado. Tá? Realmente. Tá? Envolvendo até... Aí sim, acho que o envolvimento de armamento nuclear não está descartado. Tá? Mas aí é uma outra conversa. Eu não vou entrar nesse aspecto hoje. Tá? Mas, então, por que eu acho que pode ocorrer? Né? Seguindo aqui a conversa. Tem muitos indicadores mostrando que os dois lados, eles não estão se preparando para dar uma desescalada, ou tentando evitar um conflito maior.
Tá? Não me parece que isso está acontecendo. Tá? Com assim, nenhum aspecto. Pelo contrário, tanto por parte de Israel, quanto por parte do Hezbollah, do Hamas, de algumas outras facções, quanto por parte dos Estados Unidos, do Irã e de outros atores ainda, né, outros players, eles estão todos se preparando para o pior. Tá? Estão todos indo no direcionamento de pressionar ainda mais o outro lado. Tá? Isso é muito complicado. Tá? E não só essa questão da parte militar em si, mas também outras pressões, né? Como eu já falei, a parte diplomática, a parte política, né? Assim, tem muitas movimentações que estão rolando que vão pressionar muito para isso. E isso é extremamente complicado, tá? Então, só por isso já leva a crer que pode e deve ocorrer alguma ofensiva aí, né, por parte de Israel, uma ofensiva terrestre no caso, né, porque a aérea já está acontecendo, né, o que é bastante complicado, vamos colocar dessa forma. Ainda por cima, Israel tem ainda uma certa soberba, na minha opinião, tá? Eles criaram uma soberba, uma arrogância muito grande, né, militarmente, por conta das suas vitórias no passado. Ali, principalmente nas guerras do Yom Kippur, dos 6 dias, as guerras mais anteriores. Né? Já começou a diminuir um pouquinho ali, já mais no começo desse século aqui, né, especialmente ali em 2006, quando eles tentaram invadir o Líbano e tomaram Nabo, né, do Hezbollah. Naquela época o Hezbollah não era tão forte assim como ele é hoje. Tá? Então ali eles começaram a falar, pô, peraí, a gente não é imparável. Mas eles ainda criaram aquela mística, que eles são super fantásticos, né, que têm os melhores equipamentos, que eles são super soldados e tal. Tá? Eu não estou falando que eles são ruins, mas não existe ninguém invencível, não existe equipamento maravilhoso. Tá? Só que eles criaram essa situação, então, com essa ação do Hamas, meio que deu um tapa na cara deles, né? Isso provocou muito a ira deles, e eles ainda acham que são essa superpotência, quer dizer, eles não são, né? Eles realmente são uma potência militar ali regional, só que eles têm que abaixar um pouquinho a bola, eles têm que ser mais realistas na situação deles agora, porque eles estão cercados por vários rivais que têm um potencial também bastante grande, né? E eles estão com uma grande presunção ainda da posição deles. Então isso também pode levar a um erro de julgamento que pode levar eles a terem essa ação, tá? Isso é um fator bastante importante até agora também, tá? Porque eles subestimam muito essas milícias, esses grupos, né, árabes, embora nem tanto o Hezbollah e muito menos o Irã. Eles sabem com quem eles estão lidando ali. Só que esses outros grupos, eles acham que são só uns carinha de chinelo e AK-47. Então eles foram realmente pegos de surpresa pela complexidade, né, e a boa coordenação do Hamas ali na operação deles. Tá? Realmente isso foi fantástico como analista de ver essa capacidade deles. Tá? Foi realmente uma operação muito bem executada, muito bem planejada, né? E os recursos também usados, embora baratos e coisas simples, foram bastante criativos, né, e bem empregados também. Tá? Então isso aqui chamou bastante atenção. E completamente pegou os israelenses de surpresa, e por isso também a gente pode dizer que por conta da arrogância deles que eu acabei de comentar, meio que cegou pela emoção eles. Então isso é mais um fator que está pressionando Israel para atacar por terra ali, para realizar essa invasão em Gaza, tá? Então é aquela coisa, a gente sabe que quem está no calor da emoção acaba tomando medidas equivocadas. Então eu estou pensando um pouco por essa vertente aí, a questão de Israel, tá? Agora pensando algumas coisas que aconteceriam em decorrência de uma operação terrestre, né, de uma invasão em Gaza, aqui é um ponto extremamente complicado e importante. Tá? Eu realmente estou muito preocupado com várias coisas que eu vi. Tá? E embora as pressões, as respostas estejam em bastante diferentes níveis, né, e em graus de intensidade, né? Por exemplo, alguns só falam em algum aspecto, tipo fazer uma pressão pela ONU, né, fazer uma pressão pelo cessar-fogo, né? Outros já falam em colocar embargos, né, no petróleo para Israel, alguns até em sanções econômicas contra Israel, mas alguns, né, especialmente os países da região, né, os países muçulmanos também,
estão falando que podem ter que entrar em guerra. Então, como eu falei, até o caso da própria Jordânia, que me chamou muito a atenção, o caso da Jordânia, mas até outros. Então, se fosse, como eu falei lá naquele vídeo de julho, já seria uma situação bastante complicada, porque só das milícias ali são mais de 18 grupos, né, sem contar a Guarda Revolucionária Islâmica, que é extremamente importante, né, é o braço extraoficial, né, militar do Irã, tá, que eles atuam em vários países ali, né, são extremamente eficazes. Então, se fosse só aqueles 18 grupos, como eu havia comentado naquele vídeo, já seria uma situação bastante alarmante para Israel, tá? Pelas próprias características e circunstâncias ali de Israel, tá? Agora, não são só eles. Já tem outros países, como eu falei, a própria Jordânia, né? O Irã falou que pode ter que tomar medidas, né? Tem vários países. E até, um caso curioso aqui, até o próprio Talibã ali no Afeganistão falou que se deixarem eles irem por terra, né? Se deslocarem até lá, eles participam também. Ou seja, é muito surreal essa situação, né? Até um parênteses aqui que é bastante importante. Notem como aqui pode ter sido assim a pedra fundamental da reunificação dos muçulmanos, tá? Até o ano passado, até um pouco tempo atrás, era bastante. A gente aprendia na escola, né? A divisão entre xiita e sunita, que eles se odiavam, que eles se matavam, né? Que isso era inimizade entre os países. E esse movimento, isso já começou a diminuir bastante depois daquele processo de unificação, de reconciliação, né, do Irã com a Arábia Saudita, né, encabeçado pela China. Se isso já estava indo bem, esse aqui pode ter sido o ponto fundamental, tá? Porque até vi alguns relatos de algumas coisas assim, tipo de um sunita esperar torcer para um xiita se dar bem ali na situação de tipo tomar a liderança de fazer tal coisa, né? Não vou entrar em detalhes, mas tem muita coisa nesse sentido. E a gente pode ver uma unificação, uma comunhão muito grande nessa ideia de proteger a Palestina pelos diversos países muçulmanos, tá? Com exceção, o único que eu vi, que se eu não me engano, né, salvo equívoco, o único que eu vi que não tomou uma medida dessas foi os Emirados Árabes, que ficou mais alinhado com Israel ainda. Mas é um país ali, embora seja extremamente importante, é parte dos BRICS também, mas é um país menor, né, não é tão relevante assim quanto, por exemplo, a Arábia Saudita e o Irã, né, e nem o Egito também. Então, assim, isso é extremamente importante. Agora, indo mais direto para o ponto ali. Imagina se Israel acaba invadindo Gaza e é aberto um novo fronte. Tá? Essa possibilidade é muito plausível. Tá? Já é plausível no cenário mais realista, ali, mais comprimido. Isso é bastante provável que aconteça já com o Hezbollah. Tá? O Hamas no sul, junto com a Jihad Islâmica, e o Hezbollah, perdão, pelo norte. Isso é o cenário mais provável, na minha opinião. Tá? Até porque já está rolando muitas escaramuças e estão se intensificando. Né? Israel já está bombardeando pesado o sul do Líbano e o Hezbollah também está atacando pesadamente várias posições militares do Israel. Já destruíram pelo menos uns 4, 5 Merkava, né? Vários blindados e também alguns outros ativos. Né? Então está ficando intensificado, só não está declarado um conflito ali. Mas é muito provável que isso ocorra. Agora, imagina se, como está sendo alegado aí em alguns lugares, né, existem relatos de que existem vários grupos, né, que estão se agrupando ali na Síria, né, próximo à fronteira ali de Israel, né, mais ou menos no pé das colinas de Golã, para quem entende ali da geografia local, né, que eles possam lançar um ataque contra Israel também. Então ampliaria o fronte norte de Israel, né? E se por acaso realmente ocorrer, como a Jordânia falou, de eles intervirem, né, e outros países também virem e atacarem por ali, é um fronte total. Pega toda a linha de contato ali de Israel com outros países, né, toda a fronteira. Então é uma situação insustentável para Israel. Isso que me alarma muito. Eu vou dar um outro exemplo. Antes de entrar, eu vou só dar um exemplo. Pelo que me consta, né, eu recebi um relato de que no Irã o governo lançou um chamado por SMS mesmo, assim, para voluntários para lutar possivelmente em Gaza, se ocorrer algum confronto. E pelo que eu recebi, né, parece que mais de 2 milhões, quase 2 milhões e meio
de iranianos se voluntariaram, falaram que participariam se fosse convocado, tá? Imagina uma situação dessa. É quase a população de Israel. Então, assim, Israel conseguiu se beneficiar até hoje porque eles conseguiram lutar contra um inimigo por vez. Com exceção, claro, daquelas guerras do passado, né, em que eles tiveram outros motivos que ajudaram a ganhar. Embora eles também sofreram bastante para ganhar em frontes separados simultaneamente. Na situação atual, isso acho que fica mais difícil ainda. Tá? Então, Israel não tem um espaço, né, terrestre, espaço geográfico mesmo, assim, para conseguir administrar avanços e retraimentos, né? E não tem muita mão de obra disponível para poder empregar ali mesmo contra todo mundo que precisar. Então, esse aqui é o meu medo, no sentido de o que pode vir em decorrência disso. Né? Se ocorrer realmente um colapso, por exemplo, das linhas israelenses e os muçulmanos, de uma forma geral, né, conseguirem ir avançando, eles podem tentar acabar com o Estado israelense? E se isso ocorrer, Israel não vai usar os armamentos nucleares deles? Se eles tiverem realmente, né, como provavelmente tem, é que não é oficialmente reconhecido. E se eles fizerem isso, vai ser contra quem? Vai ter o efeito desejado? E se eles jogarem contra o Irã? Será que o Irã também não tem? E se o Irã jogar, dependendo da força da bomba, uma só já acaba com Israel, não precisa muito, porque Israel é muito pequeno. Então, com isso que eu estou falando agora, vocês já conseguem entender um pouquinho da gravidade do negócio aqui? É rir para não chorar, por isso que eu estou, né, até quase rindo aqui. Porque é uma situação muito complicada, muito, assim, muito perigosa, gente. Isso eu estou falando aqui com desespero quase. Porque, por conta disso aqui, a gente pode acabar numa situação muito, muito prejudicada, global. Né, para falar de uma forma bem, bem simples, né? Mas até nesse cenário aqui, voltando uma parte que eu não falei, os Estados Unidos falou que participaria ali, que dá apoio, né? E se eles entrarem ali? Como que fica uma situação ali? Até enviar tropa terrestre, eu não acho que aconteceria. Mas se eles enviarem a Marinha e a Força Aérea Naval, né? Já interfere bastante. Só que, será que eles não têm os meios também para contrapor isso aí? Por exemplo, o Hezbollah e o Irã? Lembrando que o Irã tem mísseis antinavio de 2.000 quilômetros de alcance. Né? Então, assim, será que eles não podem também impor baixas nos americanos? E se isso acontecer, o que vai acontecer em retorno? Né? Ou imagina o impacto até psicológico, até moral na própria sociedade americana, se eles acabarem vendo, por exemplo, um navio deles sendo afundado pelo Hezbollah ou por mísseis antinavio iranianos também. E se for um porta-aviões? Imagina se um porta-aviões não precisa nem afundar, mas só ficar danificado que fica indisponível para uso. Imagina o que acontece se isso ocorrer. Vocês estão entendendo como é um cenário muito complexo, muito perigoso e de escalonamento fácil, que já está escalonando, né? Já está se intensificando cada vez mais. É um nada para isso sair do controle. Então, é complicado, né? Mas isso aqui, eu coloquei tudo aqui para a gente olhar os dois lados, né? O que acontece se não ocorrer uma invasão, que esperamos que não ocorra, né? E o que acontece se ocorrer, tá? Para resumir, eu ainda estou em dúvida se vai ocorrer ou não, mas eu acredito que provavelmente vai ocorrer, tá? Pelas últimas novidades que eu tive até agora, antes de começar a gravar o vídeo, né? Parece que o Joe Biden, que estava lá em Israel, ele fez uma breve visita. Ele se reuniu também com o comitê ali de guerra, né, israelense, e parece que ele deu a carta branca, né, para ocorrer a ofensiva. Tá? Então, isso aqui não está me cheirando bem. Tá? E até para demonstrar um pouco do absurdo que está, tanto Joe Biden quanto Olaf Scholz, né, que é o primeiro-ministro ali da Alemanha, eles estavam em Israel, que é praticamente uma zona de guerra, uma zona de extremo perigo, porque os mísseis do Hamas e do Hezbollah estão atingindo Israel inteira. Né? Até porque Israel é pequeno, eles têm alcance para atingir qualquer lugar. Imagina se, por acaso, um dos dois é atingido e acaba falecendo, especialmente se fosse o presidente americano. Imagina o que aconteceria se o presidente americano é abatido num foguete desses, cara. Faz esse cenário na sua cabeça.
Imagina o que que acontecer. Então, sinceramente, a situação está muito complicada e pode sair do controle a qualquer momento. Eu não quero ser alarmista, mas é porque realmente a situação está me desesperando. Tá bom? A gente tem que olhar o que que vai sair disso aí. Vamos ver. Eu estou gravando esse vídeo mais uma vez falando, né? Aqui na quarta-feira, dia 18. Né? Eu não sei se até sexta-feira isso já vai ter mudado. Né? Espero que se mudar, que se tenha mudado, que seja para mais pacificado. Mas eu não sei se é o caso, né? Então, é isso aí. Então, é isso aí, pessoal. Eu espero que tenha trazido algumas informações úteis para vocês pensarem, né, aqui sobre essa situação em Israel e na Palestina. Lamentável que a gente tenha chegado a esse ponto, porém, eu não acho que era evitável. Né? Na verdade, eu acho que com tudo que tem acontecido, muita coisa vai rolar. Tá? Porque o mundo está em mudança, né? E muitas coisas que não estavam resolvidas e não tinham como ser resolvidas de outra forma, por vários motivos, né? Até pelo impedimento, assim, vamos dizer assim, a força americana era um empecilho, a gente pode dizer dessa forma também. Eu acho que muita coisa vai ser resolvida pela força, se não for resolvida pela palavra. Né? Então, é muito complicado esse momento que a gente está passando, né? Embora é um momento histórico. Então, você pode ficar feliz de estar acompanhando esse momento que vai ser marcado para sempre, né, na história humana, né, porque realmente vai acontecer muita coisa, tá? Então, você é privilegiado de estar assistindo de primeira mão, né? Agora, sem brincadeiras, realmente é um momento bastante turbulento e bastante perigoso que a gente está passando, tá? Se vocês forem brasileiros todos, né, agradeçam de estar aqui no Brasil, porque eu entendo que é um dos lugares mais seguros para estar hoje no mundo, tá? Se vocês forem de fora, de outro lugar aqui, quem está assistindo também, eu torço para que não ocorra nada onde você estiver também. Porque eu sei que tem um pessoal aqui, nossos amigos da África, e tem também alguns amigos que estão na Europa ali, principalmente alguns portugueses, né? E brasileiros em outros lugares, né? Então, eu torço para que nada de mal ocorra com vocês. Mas o mundo está perigoso, e é bom saber disso, tá? Então tem até um plano de contingência aí, para onde você estiver. Mas por que eu estou falando isso também? A gente já vê relatos de que talvez o Azerbaijão não tenha parado com Nagorno-Karabakh e lance uma nova guerra ali contra a Armênia. Mas não só isso, várias situações vão ser resolvidas de outras formas, se já não foram. Né? Até talvez, tá? Talvez ocorra alguma coisa em Taiwan dessa vez. Por mais que eu já tinha falado, né, que na minha opinião não era a ideia da China. Mas talvez a ocasião faz o ladrão, né? E se já estava complicada a situação do Ocidente, lidando com a Ucrânia só, imagina agora com Israel também. Então, se isso ocorrer, imagina abrir um terceiro fronte ali em Taiwan. É quase impossível. Né? Então, talvez seja um momento de acerto de contas, vamos dizer assim, até ali com relação ao caso do que a gente está falando hoje. Né? Então, por hoje é isso. Tá? Eu sei que eu falei bastante, eu nem fiz um script, eu só liguei a câmera aqui e vim falar algumas coisas, porque isso está muito na minha cabeça e eu estou preocupado. Tá? Então, espero que tenha feito sentido o que eu estou falando aqui para vocês, né? E que tenha ajudado de alguma forma a clarear, ou talvez trazer algum insight, trazer alguma coisa que você não tinha parado para pensar, talvez. Né? Espero que tenha valido a pena para você esse vídeo aqui. Tá? Então, se você assistiu até aqui, muito obrigado. Né? E eu convido a todo mundo, se você já não for inscrito, né, que se inscreva aqui no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Né? Se você gostou do vídeo, deixa o like também. Né? Qualquer informação que você tiver, qualquer comentário, né, deixa aqui nos comentários abaixo, que ajuda bastante. E compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, com sua família, com quem você sabe que gosta desses assuntos, com quem você sabe que pode aproveitar, né, as informações de alguma forma. Né, que esse é o grande intuito do canal. Tá bom? Então por hoje eu vou ficando por aqui. Né? Mais uma vez, espero que tenha sido um bom vídeo para vocês, que vocês tenham gostado. E espero vocês no próximo vídeo, se Deus quiser. Né? Então, até mais.